Boa noite, estamos começando mais um programa ao vivo com a redação. Esse programa é mensal e ele é uma retribuição aos assinantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Excepcionalmente, o programa hoje é paradoxalmente gravado. Isso porque nós temos um time de convidados excepcional e para conciliar as agendas a gente teve que gravar. Então, peço desculpas a você que não vai poder fazer a pergunta, não vai poder participar diretamente do programa, mas eu tenho certeza que a combinação dessas pessoas aqui vai valer a pena essa pequena perda. Antes de começar ainda, gostaria de sugerir que você faça uma assinatura solidária de Ópera Mundi em www.operamundi.com.br/apoio e ou se torne membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube. Essa forma de financiar a imprensa independente é muito importante para que a gente mantenha a nossa produção e amplie, porque a gente fala coisas que a grande mídia não se permite. Para falar de uma coisa que a grande mídia não gosta muito de falar, fala de um jeito sempre muito torto, nós trouxemos aqui 3 grandes nomes de pesquisadores, jornalistas e pesquisadores sobre a ditadura militar. Nós estamos aqui com Eduardo Reina. Tudo bom, Eduardo? Olá, boa noite a todos, tudo bem? O Eduardo Reina é autor do livro Cativeiro Sem Fim, é um jornalista com uma longa trajetória, fez mestrado relacionado à ditadura militar, vai publicar em breve e vai conversar aqui com a gente sobre um caso recente, sobre crianças que acreditam terem sido argentinas que acreditam terem sido adotadas no Brasil na época da ditadura. Junto com o Eduardo Reina, nós trouxemos Janaína César. Tudo bom, Janaína? Olá, oi Haroldo, oi Eduardo, boa noite, boa noite. A Janaína é correspondente do Ópera Mundi na Itália e pesquisa e acompanha a Operação Condor há alguns anos, o julgamento de repressores que atuaram na Operação Condor aqui no Cone Sul, esse julgamento que está acontecendo na Itália, e recentemente também fez uma matéria muito especial sobre um condenado uruguaio que está escondido no Brasil, na verdade não muito escondido, né, Janaína? Já já ela vai falar sobre isso também. E para completar o time, esse time super especial que a gente reuniu, eu estou trazendo aqui o historiador Paulo César Gomes. Tudo bom, Paulo César? Oi, boa tarde, tudo bem? A Janaína não do bordão, né? Tipo, boa tarde, Itália, boa noite, Brasil. Mas obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde na hora da gravação, boa noite na hora que está transmitindo no Brasil. Da Janaína vai estar dormindo na hora que estiver transmitindo. O Paulo César é pós-doutorando do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, é doutor pela UFRJ e é autor de 2 livros lançados recentemente. Um se chama Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar Brasileira, a Visão da Espionagem, e o segundo se chama Liberdade Vigiada, as relações entre a ditadura militar brasileira e o governo francês, do golpe à anistia, ambos publicados pela editora Record. Obrigado, Paulo César, por compartilhar conosco essa conversa. Para começo de conversa, eu queria que o Reina contasse essa história que ele acabou de publicar recentemente no site UOL. Reina, essa pesquisa é um desdobramento do Cativeiro Sem Fim, do seu livro? Boa noite para quem está assistindo, boa tarde para você agora na gravação. Isso. Boa noite para quem está entrando agora aqui para nos assistir. Essa descoberta faz parte do prosseguimento da pesquisa que originou no livro Cativeiro Sem Fim. O livro Cativeiro Sem Fim, ele faz uma denúncia sobre
19 bebês, crianças e adolescentes, filhos de militantes políticos ou de pessoas que faziam oposição ao regime militar na década de 60 e 70 aqui no Brasil, e foram sequestrados pelos militares. Esse livro ele foi lançado em 2019, e desde então eu fui procurado por dezenas de outras pessoas que contam histórias parecidas, que também dizem ter sido vítimas desse crime de Estado promovido pelo regime militar, pelos generais, pelas forças militares que comandaram o Brasil de 64 a 85, isso oficialmente, nessa última ditadura. E, desde então, com contato com essas pessoas, avaliando a história delas, pesquisando, fazendo uma apuração investigativa sobre a vida dessas pessoas, chegou-se a um cruzamento que podia ser essas pessoas estão envolvidas no sequestro cometidos aqui no Brasil, ou então podem ter sido filhos de militantes políticos na Argentina que foram sequestrados na década de 70 até a década de 80 na Argentina e trazidos aqui para o Brasil, onde foram adotados também por famílias de militares ou por famílias ligadas aos militares. Essa matéria a que o Haroldo se refere, eu mostro 4 casos. São 3 mulheres e 1 homem. São 3 casos do Rio Grande do Sul e 1 caso aqui em São Paulo. E os 4 casos, as 4 pessoas, elas procuraram a organização Abuelas da Plaza de Mayo, que é uma entidade na Argentina que reúne as avós e os pais de pessoas presas, torturadas, desaparecidas e sequestradas e mortas pelas forças militares na ditadura naquele país. E eles têm um banco de dados genético muito grande. Então, esses 4 cidadãos e cidadãs brasileiros procuraram as abuelas para fazer um teste de DNA para verificar essa possibilidade de terem sido roubados dos pais biológicos na Argentina e adotados aqui no Brasil. Esse é o livro Cativeiro Sem Fim, que narra os 19 casos de bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar aqui no Brasil nas décadas de 60 e 70. Reina, uma perguntinha sobre as matérias. Quem são essas 4 pessoas que você encontrou? Vamos começar por São Paulo. São Paulo, a pessoa, essa vítima de sequestro, chama-se Cristiane Jimenez Palacios. Ela foi adotada na primeira metade da década de 70 por um policial militar, um policial militar aqui de São Paulo, que foi comandante do destacamento da Polícia Militar na zona sul de São Paulo, e ela foi adotada e registrada como se fosse filha legítima dele e de uma outra mulher. Essa Cristiane, ela procurou já as abuelas, fez o teste, e esse teste deu negativo. Isso significa que ela não veio da Argentina, mas o caso dela prossegue em apuração porque ela não sabe quem são os pais biológicos. Ela foi adotada aqui no Brasil por esse militar, inclusive, que faleceu recentemente, agora no fim do ano 2020, ele foi deputado estadual aqui por São Paulo, pelo PTB. Então, é uma pessoa envolvida com militares, envolvida na política, e que precisa esclarecer a origem dessa criança que foi adotada na década de 70. As outras pessoas são 2 mulheres e 1 homem. 2 mulheres, uma de Porto Alegre, chamada Cristina Strasburger. Ela faz parte de uma família super tradicional lá de Porto Alegre, a família Strasburger, cujo grande destaque foi Cláudio Strasburger,
que é a pessoa que financiou e que custeou toda a criação da Cristina. A Cristina foi adotada em nome da irmã do Cláudio Strasburger. O Cláudio, ele foi dono de uma fábrica de calçados super grande, que na década de 70, com a ajuda dos militares, passou a exportar calçados para os Estados Unidos, depois para outros países do mundo todo. E ele também foi deputado e foi vice-governador do Rio Grande do Sul. Ele tinha uma proximidade, uma relação muito forte com um ex-cônsul do Uruguai aqui no Brasil, chamado Raul Liardi. Esse Raul Liardi, ele foi protagonista de um episódio de espionagem aqui no Brasil, envolvendo políticos do Uruguai, que foram espionados por um grupo de militares em Porto Alegre, e isso gerou um problema muito grande na Polícia Federal e com o governo brasileiro, e o Raul acabou perdendo o posto de cônsul do Uruguai em Porto Alegre e acabou sendo expulso do Brasil, inclusive. A outra pessoa também do Rio Grande do Sul chama-se Daiane Quinones. Essa Daiane, ela foi adotada por um militar, na época ele era tenente do Exército, foi registrada em Brasília, no cartório em Brasília, e esse registro no cartório de Brasília fala que ela nasceu no Hospital das Forças Armadas, lá em Brasília. Mas o próprio Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com um documento oficial, mostra que tanto ela quanto a mãe dela, que consta no registro, que é a Elizabeth Quinones, nunca tiveram passagem por aquele hospital. É um caso que precisa ser seguido, investigado, e a Daiane está no processo de fazer o exame de DNA nas abuelas. A terceira pessoa, também do Rio Grande do Sul, é um homem da cidade de Cruz Alta e depois de Santa Maria. Ele pede para não ser identificado. Ele foi adotado também na década de 70. A família dele tem militares e tem políticos ligados à Arena. A Arena era o partido de sustentação política do governo militar aqui no Brasil. E ele também está nesse processo do DNA nas abuelas. É interessante que o sobrenome da mãe dele, que seria a mãe biológica, aqui no Brasil, que consta na certidão do nascimento dele, o sobrenome dela consta num muro que existe em Buenos Aires, onde estão registrados os nomes de todos os desaparecidos políticos pela ditadura naquele país. Então, são esses os 4 casos que estão em andamento aqui, inclusive o caso que deu negativo, porque pode ser um sequestro de bebê aqui da Cristiane Palacios, né, pelos militares aqui no Brasil, mas esses outros 3 do Rio Grande do Sul, e existe, nesse rol de pessoas que me procuraram, existem outros casos que estão em andamento, mas é muito prematuro falar qualquer coisa sobre essas pessoas neste momento. Reina, obrigado. Como vocês podem ver, o Reina faz um trabalho obsessivo, né, em que essa pesquisa busca reparar também o impacto da ditadura em pessoas que normalmente não estão registradas nos relatórios das comissões das verdades, nos relatórios, nos depoimentos dos militantes, né? São pessoas que foram atingidas pela ditadura por outras vias que não as que normalmente costumava ser reconhecido, mesmo por quem combateu a ditadura. E esse processo é um caminho longo. As abuelas da Praça de Maio, que o Reina mencionou, né, já conseguiram identificar centenas de crianças que tinham sido roubadas. Esse processo no Brasil parece que não jamais chegará a tanto, mas ele começa a se iniciar em boa parte por conta das pesquisas que o Reina fez. Eu queria chamar agora a Janaína. A Janaína também é um pouco obsessiva, ainda bem, né? Como todos os pesquisadores da ditadura militar brasileira,
acaba tendo que ser um pouco obsessivo, porque o acesso aos documentos, às pessoas, é sempre muito difícil. E queria que você contasse sobre essa sua última matéria, que foi publicada simultaneamente, né, em diversos países, em português, italiano e espanhol. Tudo bem, Em Janaína? espanhol. Legal. Oi, tudo bem? Oi, gente. De novo, boa tarde, boa noite. E, Haroldo, obrigada pelo convite. É importante estar aqui falando sobre isso. Nossa, eu estou tendo um retorno. Espera, vou tirar estava meio disturbado. E, enfim, essa reportagem, ela foi feita a 6 mãos, né? Ela foi feita por mim, pelo Kleber Dione, que é um jornalista lá de Porto Alegre, que, na verdade, foi ele que correu atrás do Narbondo e bateu prontidão na frente da casa dele, lá em Santana do Livramento, até conseguir obter declarações dele. Foi a primeira vez que o Narbondo falou com a imprensa. Ele sempre fugiu de jornalistas, até por isso que a gente achou que fosse importante publicar essa reportagem em outros veículos também, no Uruguai, na Argentina, visto que o caso dele, e aqui na Itália também, né, visto que o caso do Narbondo é ligado a esses 4 países, né. E, então, essa reportagem, ela foi feita por mim, pelo Kleber Dione e pela Naira Hofmeister. Naira, espero ter pronunciado bem o teu nome. Me perdoe se por acaso eu pronunciei ele mal. E o Narbondo, ele é um dos torturadores, né, que foi condenado aqui na Itália no processo Condor. Ele foi condenado pela Corte de Cassação, que é a última instância da justiça italiana, a prisão perpétua, com os 2 primeiros anos de isolamento. Da condenação da Corte de Cassação, foram condenados 14 torturadores, sendo 11 uruguaios e 3 chilenos. Desses 11 uruguaios, somente o Narbondo, ele não está preso. Tinha um outro, que é o Nestor Trócoli. O Trócoli é também um ex-coronel, e ele morava aqui na Itália. Ele tinha fugido do Uruguai, justamente escapando da justiça do seu país. Como ele tem dupla cidadania, ele achou que fosse encontrar refúgio aqui, e acabou sendo o primeiro a ser preso no dia seguinte à publicação da sentença, a sentença saiu no dia 9 de julho. No dia 10 de julho, na manhã do dia 10 de julho, o Trócoli foi preso. A polícia estava de prontidão já estava, como fala, procurando, petinando, não lembro desse nome em português, estava esperando por ele na saída do hospital, porque ele a ideia dele era se entregar, só que antes disso ele queria fazer uns exames para provar que ele não tinha condições físicas para estar dentro de uma prisão, enfim. E acabou meio que não dando certo o plano dele. Ele foi para o hospital, sim, fez os exames, mas acabou sendo preso ali na saída do hospital. E, enfim, voltando ao Narbondo. O Narbondo, ele foi condenado aqui, como eu estava dizendo, pelo assassinato de 4 uruguaios. Esses uruguaios, eles foram sequestrados, eles moravam em Buenos Aires, e eles foram sequestrados em Buenos Aires, e daí eles, assim, de Buenos Aires depois desapareceram, seus corpos nunca mais foram encontrados, e a gente sabe que tinha uma colaboração ali para o centro de detenção onde eles foram levados. Era o centro de detenção onde operava a Operação Condor. E deixa eu só voltar aqui. Esses militantes que morreram em Buenos Aires, eles eram do Partido pela Vitória del Pueblo, e eles eram muito jovens. Eles tinham saído do Uruguai justamente após o golpe de Estado no Uruguai. Foram tentar se refugiar em Buenos Aires e acabaram caindo nos braços da ditadura em Argentina, e nos braços da Operação Condor, né? E o Narbondo, ele, assim,
é uma coisa meio, parece coisa de filme isso, mas o Narbondo, ele tem, a mãe dele era brasileira, e em 2003, ele, acho que já prevendo assim o que ia acontecer futuramente com os regimes de abertura que estavam acontecendo na América do Sul, ele optou pela cidadania da mãe dele. E assim, fazendo a opção pela cidadania da mãe, hoje ele é um brasileiro considerado brasileiro nascido, brasileiro nato, né? E pela Constituição brasileira, como ele mora no Brasil, ele não pode ser extraditado. Aí a gente tem, como fala, tem só que o Narbondo, ele não ficou no Brasil exatamente desde 2003, quando ele optou pela cidadania da mãe. Ele ficava sempre viajando entre Santana do Livramento e Riviera, Santana do Livramento e Riviera, um pé na Argentina, não, um pé no Uruguai e um pé no Brasil. Até que em 2013, a Justiça do Uruguai chamou ele para depor num caso de assassinato que teve lá no batalhão onde ele prestava serviço. E ele simplesmente mudou definitivamente para o Brasil, atravessou a fronteira, e dali a justiça uruguaia não pôde, obviamente, fazer nada, né? Eles estão ali esperando. Aí dali tem um mandato de captura internacional contra ele na Interpol, e a justiça italiana, provavelmente agora, entre a metade de setembro, deve estar mandando para o Brasil o seu pedido de extradição. A gente sabe que o Brasil não extradita cidadão brasileiro, mas eles vão mandar assim mesmo, e se for negado, que eu acho que provavelmente é o que vai acontecer, a Itália ainda pode pedir que ele cumpra a pena de prisão aí, né, no Brasil. E eu queria só fazer, assim, que o Haroldo sabe que eu gosto de falar nisso, que teve um desmembramento desse processo. Esse processo todo, ele é muito grande, assim, ele é muito longo também. Ele começou em 2009, foi uma coisa que surgiu depois das denúncias que tiveram na Espanha e do mandado de prisão do Pinochet, que foi feito ainda pelo Baltasar Garzón, que é um juiz espanhol, né? Depois disso, alguns familiares de vítimas com cidadania italiana se inspiraram e acabaram pedindo também que a justiça italiana começasse a investigar os casos de desaparecimento e de morte de alguns italianos, né, que desapareceram, enfim, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, que foram vítimas dessa operação. E esse processo, ele é muito importante porque ele é o processo que aconteceu, ele é o primeiro processo, se eu não me engano, tá, que reconhece a existência da Operação Condor e como uma rede de colaboração para aniquilação de dissidentes políticos. Isso foi reconhecido ainda na sentença de primeiro grau, que foi em 2017. Isso não foi todos os recursos que foram feitos assim para o segundo grau de judício para o segundo grau e também para o terceiro grau. O fato da existência da Operação Condor, ela nunca foi feito recurso sobre isso. Isso sempre foi mantido. E o que obviamente, o que foi feito recurso é sobre o envolvimento desses torturadores nesses casos, né? Porque, enfim. E teve um desmembramento desse processo principal, que eu chamo, que é um processo do Condor brasileiro, que eu falo, que esse processo começou em 2016, e tem um brasileiro que está sendo julgado aqui, e a sentença desse caso brasileiro sai agora dia 26 de outubro, e o nome desse réu é Attila Hotzer, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, e eram 4, na verdade, mas aí, assim, 3 morreram durante o andamento desse processo, e o Attila é o único que está vivo, e ele está sendo julgado aqui pelo envolvimento no assassinato de um italo-argentino que se chama Lourenço Vinhas, que morreu, inclusive, desapareceu, né, em 1980, e esse crime, ele aconteceu... Ou seja, depois da anistia.
Exato, é o que eu sempre coloco isso, assim. O Átila poderia ser julgado, inclusive, no Brasil, porque ele não tem respaldo da lei da anistia sobre esse crime. Enfim, e a gente até conversou com ele numa matéria que a gente fez para o Ópera, que a gente entrevistou outras vítimas de tortura do Átila no comecinho desse ano, Haroldo, lembra? E ele sempre... ele sempre, como obviamente... esquecer, Janaína? Ele sempre negou, através do advogado, porque ele não falou com a gente, mas assim, através do advogado, obviamente, ele sempre negou envolvimento com tortura, falou que não tinha nada a ver, que nunca tinha torturado, enfim, negou todos assim, as denúncias feitas contra ele, dos casos de tortura dos brasileiros que a gente entrevistou aí, e do caso também do Vinhas, que está sendo julgado aqui, né? E eu acho que esse processo... Cara, eu sou uma... eu sou a única jornalista brasileira que está acompanhando isso, assim, sabe? E eu fico até meio triste, porque, assim, tem uma diferença tão grande do processo, o processo Condor principal, que nem eu falo, esse processo ele foi acompanhado por jornalistas do mundo inteiro. Em todas as audiências tinha, assim, uma perrenga de jornalista lá. No processo brasileiro tá só eu lá, assim, sabe? E uma coisa também que eu queria citar é que desse processo principal, o Uruguai se constituiu como parte civil no processo. Contratou o Estado, quer dizer, o país Uruguai, contratou um advogado aqui, forneceu um monte de documentação e de documentos, né? E eu achei colaborou com a justiça italiana. Pois é, entendeu? Mas assim, não só, mas se apresentou, contratou um advogado, se apresentou como parte civil, sabe? Tipo, parte ofesa, né? Ofendida. E no processo brasileiro, eu tentei falar várias vezes com vários embaixadores que mudaram no decorrer aí desses anos. Teve um deles que nem sabia que esse processo existia, que caiu de paraquedas ali, sabe? E assim, muito triste isso. Mas enfim. Como vocês veem, a Janaína realmente não desiste desse caso, não larga o osso. Inclusive, eu queria que você falasse quais foram os veículos que publicaram a sua matéria, porque dessa vez não saiu no Opera Mundi. Então as pessoas vão procurar no Opera Mundi e não vão achar. Então, verdade. É verdade. Não, pois é, essa matéria foi publicada pelo Matinal, que é também um veículo de jornalismo independente lá do Rio Grande do Sul. Eles têm um trabalho super legal, é um veículo, assim, eles trabalham muito localmente lá, né, com notícias regionais, e obviamente, como o Narbondo, ele mora lá em Santana do Livramento, é de super interesse para eles, né? E parabéns para a equipe do Matinal, tá? Pois é. E atuou junto com você nesse caso. Pois é. E aí a gente publicou também no La Diária, que é um jornal lá do Uruguai, na La Diária também da Argentina, e no Alta Economia, que é uma revista mensal que tem aqui na Itália, que eu também escrevo para eles aqui. E, bom, a gente achou que, frisando de novo, né, como a história do Narbondo, ela é ligada a esses países. Aqui na Itália ele foi condenado, no Uruguai ele está sendo procurado, na Argentina foram onde essas pessoas desapareceram. Então, assim, ele tem uma ligação, e no Brasil, obviamente, é onde ele mora, né? Então, assim, tem uma ligação com esses 4 países, né? E 3 deles, obviamente, é onde tinha essa atuação da Operação Condor, né? Entendeu? Obrigado, Janaína. Paulo César, quais são suas obsessões com a ditadura? Queria que você falasse, né? Eu já citei os livros aqui, mas eu acho que seria legal você contar, né? Um jovem pesquisador, né? Aliás, mais jovem do que eu e o Reina, pelo menos, envolvido aí na busca de novas abordagens e complementos dessa história que até hoje a gente não se satisfaz com o que está contado, né? Não, claro. Eu estava ouvindo aqui atentamente, né? Eu conheço o trabalho do Reina há mais tempo, da Janaína conheci mais recentemente, mas e eu observo assim, eu venho estudando esses temas há bastante tempo, né? Academicamente, e tentando mais de um tempo mais recente para cá
atuar nesse campo da divulgação, né, por meio de um projeto de divulgação mesmo do conhecimento histórico. E aí, ouvindo eles dois, eu comecei algo que eu já tinha refletido antes e que eu acho que faz bastante sentido, que essas pesquisas que envolvem outros países no período da ditadura vem trazendo resultados muito ricos, né, muito realmente desconhecidos, né, tanto do ponto de vista da justiça brasileira, dos órgãos de justiça de transição, né, como Comissão da Verdade, Comissão da Anistia, enfim, e esses outros órgãos que estão sendo destruídos pelo governo atual, mas também perspectivas que a gente não imaginava até pouco tempo, né? Então, eu inicialmente estudei a perseguição de bispos católicos pela ditadura, né? Que foi o que acabou resultando do meu primeiro livro, e pensando nos bispos como essas figuras, né, que, embora no momento do golpe tenham apoiado, né, oficialmente tenham publicado um documento em apoio ao golpe, alguns desses, ao longo da ditadura, começaram a se opor, né, e viraram figuras muito importantes, e não só no Brasil, mas como também no exterior, né, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, enfim. E o próprio Dom Helder Câmara, que teve esse trânsito internacional muito importante, chegando a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz algumas vezes, sem nunca ter ganhado, né? Hoje em dia há já documentos da Comissão da Verdade de Pernambuco que apontam que o governo brasileiro fez muita pressão para que ele não ganhasse o prêmio, inclusive chantageando empresários nórdicos para que se eles não fizessem pressão para que ele não ganhasse, eles teriam os negócios deles prejudicados no Brasil, né? E a partir dessa pesquisa, que se tornou esse livro que acabou de passar a imagem aqui, essa questão do exterior começou a me chamar a atenção, né? Porque muitos desses, especificamente no caso dos bispos, né, eles eram monitorados não só no Brasil, detidamente, né, embora nenhum bispo ele tenha sido torturado, tirando o exemplo do Dom Adriano Hipólito, que foi um bispo de Nova Iguaçu, aqui no estado do Rio, que foi sequestrado, mas foi sequestrado pelo Comando de Caça aos Comunistas, então não se atribui diretamente ao Estado brasileiro, né? Mas, tirando isso, nenhum bispo foi preso, torturado ou assassinado pela ditadura. Mas, ao mesmo tempo, começou a me impressionar a quantidade de informações que o SNI, né, o grande órgão de espionagem durante a ditadura, e que depois de várias mudanças de nomes, enfim, acabou se tornando a ABIN, que, embora seja um órgão em um momento democrático, tem vários pontos de continuidade com o SNI. Me impressionou um pouco a quantidade de informações que eram produzidas na passagem dessas figuras pelo exterior, né, por vários países. Itália também, França, Itália por conta do Vaticano, sobretudo, e isso me levou a buscar documentos, e aí vem essa obsessão, né, buscar documentos que me pudessem, com os quais eu pudesse comprovar essa atuação da ditadura no exterior. E aos poucos eu fui observando não só que a ditadura tinha vários braços no exterior, né, como colaborações clandestinas, lógico, né, contratadas, pagas, né, muitas pessoas foram pagas para não só monitorar brasileiros que estavam fora do Brasil, exilados ou eventualmente iam para o exterior, mas também para produzir uma imagem positiva do Brasil lá fora, né? Então, eu comecei a observar como as embaixadas brasileiras, embaixadas e consulados, por meio do Itamaraty, e o Itamaraty fazia chegar ao SNI, como essas embaixadas funcionaram como espécies de tentáculos da ditadura no exterior, com a conivência de vários agentes públicos brasileiros, né, embaixadores, funcionários diplomáticos, e essa documentação é muito impressionante, né, porque a gente observa que a ditadura realmente tinha uma
intenção não apenas de um controle estritamente político, né, como a gente entende. Não que as outras questões não sejam políticas, mas eu digo não só aos opositores políticos diretamente, mas havia mesmo uma tentativa de controle social, sabe? Uma espécie quase de Big Brother mesmo, em termos morais, comportamentais, enfim. Quando a gente pensa, por exemplo, que no acervo do Serviço Nacional de Informações, que está no Arquivo Nacional hoje em dia, existem cerca de 300 mil nomes cadastrados e como se fala, pensa-se que é muito mais do que isso, porque nem todos os nomes receberam esse número de cadastro, é bastante impressionante, né? E esses nomes estão presentes na documentação por motivos mais diversos, sabe? Não necessariamente porque participaram de grupos armados ou sequer participavam de algum tipo de oposição política. E quando se compara a documentação produzida pelo Itamaraty no seu cotidiano, né, por meio das embaixadas, a gente tem que pensar que era uma outra época, né, as comunicações eram muito mais difíceis, as matérias que eram produzidas pela imprensa estrangeira só chegavam ao Brasil por meio da mala diplomática, né, não tinha internet, nada disso. Então, essa documentação riquíssima que está no Itamaraty e que eu comecei a explorar um pouco, mas há muito mais a ser explorado, impressiona bastante pelo esforço mesmo que a ditadura brasileira fez para controlar esses brasileiros que estavam fora ou que estavam de passagem por algum país estrangeiro, seja lá fazendo o quê, né? E, lógico, eu estudei o caso específico da França, mas há muitos outros países a serem estudados, né, já que havia brasileiros em outros países, como Itália, Suécia recebeu bastante, Portugal, mas há muito, muito ainda a ser descoberto nesse sentido, e a pesquisa tanto da Janaína como do Eduardo mostram isso, né, que há uma riqueza muito grande quando a gente tenta estabelecer essas conexões da ditadura, não só com cidadãos de outros países, mas com governos mesmo, né? E no caso da França, eu consegui observar comunicações entre o governo brasileiro e alguns órgãos do governo francês e alguns cidadãos franceses também, nessa tentativa de controlar. Então, em resumo, a minha obsessão tem sido, né, avaliar essa documentação estrangeira para tentar entender não só como o Brasil buscava controlar a sua imagem no exterior, ou seja, evitar que o governo brasileiro fosse associado a uma ditadura, eles negaram o tempo todo que fosse uma ditadura, eles queriam defender essa imagem de que aqui havia uma democracia, mas também o esforço de propaganda, né? As embaixadas acabaram funcionando também como grandes agências de propaganda do Brasil, envolvendo na maior parte das vezes, os nossos clichês de sempre, né? Futebol, Amazônia, carnaval, enfim. E houve um esforço muito grande que movimentou bastante dinheiro, com matérias pagas, convites para jornalistas virem ao Brasil, enfim, e uma série de outras estratégias que comprovam que o Brasil que a ditadura e os ditadores nesse período buscaram agir não só no Brasil, mas também no exterior, né? Como as pesquisas do Reina e da Janaína corroboram, né? Vem corroborar essa questão. Eu não sei se o Reina ou a Janaína querem fazer uma pergunta para o Paulo César, ou se o Paulo César quer fazer alguma pergunta para o Reina e para a Janaína, enfim, ou se a Janaína quer fazer para o Paulo César. Mas eu vou fazer uma pergunta geral para os três, e daí eu queria que vocês trocassem mesmo, batessem uma bola, que é o seguinte: como é vocês, assim, que são pessoas que têm feito um trabalho muito sério, dedicado, até a ditadura militar, vem esse processo de negacionismo avançando. Como é trabalhar a questão da ditadura e, ao mesmo tempo, ver a negação da ditadura tão presente, a ideia de que
os torturadores da ditadura não são criminosos, mas são heróis, que é difundida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Como vocês veem isso? Vou seguir a ordem aqui, mas eu ia pedir para serem rápidos e daí depois vocês falarem entre você. Reina. Os últimos 7 dias aqui no Brasil mostram bem isso que você está falando, né? Muitos generais que ocupam postos-chave nesse governo, lá em Brasília, falaram que ditadura foi uma questão de semântica, que não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. É uma coisa muito triste, né? Essa própria matéria dos bebês argentinos adotados aqui no Brasil, eu procurei o Ministério da Defesa, que obviamente demorou para dar resposta e depois não respondeu oficialmente. Mas, de certo modo, a resposta deles assume a existência desse crime, né? E eles falam, assim, é uma coincidência desses bebês que podem ser argentinos terem sido adotados por militares aqui no Brasil, porque eles poderiam ser adotados por família de arquiteto, né? Sim, poderiam ser adotados por famílias de jornalistas, de médicos, de enfermeiros, de jogadores de futebol, né? Só que o governo que estava aqui no Brasil, na época que essas pessoas foram adotadas, era governo de militar, não era governo de arquiteto, né? Então, eles não conseguem, eles podem negar a existência dos crimes, mas não podem provar que esses crimes não aconteceram. Esse, acho que é o grande lance. Janaína, você, que está longe, tão perto. Eu tenho uma ideia minha que eu sempre procuro frisar muito isso. Eu acho que muito se explica pela falha da nossa justiça de transição. A gente não teve uma justiça de transição efetivamente no Brasil. Então, assim, se a gente precisou de um processo na Itália para estar julgando um suposto, né? Porque ele não foi condenado, mas um suposto torturador brasileiro, e que esse processo precisou ocorrer do outro lado do mundo, do outro lado do oceano. Então, assim, isso explica tanta coisa. E, assim, diferentemente, a gente ainda tem a lei da anistia, gente. Assim, diferentemente dos outros países que sofreram também as consequências da Operação Condor, né? Esses outros países acabaram com as suas leis da anistia, ou como não sei como se chamavam, mas enfim, tinham nomes diferentes, mas não existe. O Brasil é o único país ainda onde tem uma lei da anistia, que não deixa que esses crimes sejam julgados. É uma coisa absurda isso. Então, assim, é óbvio que se você não julga, você não pune, você tá mostrando que aquilo não é tão errado como outras pessoas dizem, tipo, no caso, eu e vocês, entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente precisa, no meu modo de ver, assim, a gente precisa discutir a lei da anistia. Eu acho, na verdade, que a gente tinha que acabar com essa lei da anistia. A gente precisa começar a julgar esses crimes que aconteceram nos anos do terror aí no Brasil e começar a punir, gente, o que aconteceu, porque eu acho, assim, eu acho absurdo que o único brasileiro, o único não, porque agora, assim, nos últimos anos tiveram, acho que nesse ano teve um outro que foi condenado agora, no decorrer do processo Condor aqui contra o Átila. Não lembro o nome dele agora, me fuge. Mas eu acho que isso explica muito o que está acontecendo hoje, entendeu? Porque a gente teve o Bolsonaro que no impeachment da Dilma foi lá e falou não sei o que lá, que o torturador era o Deus dele lá. Só aquilo, assim, a gente devia ter ido para a rua, a gente devia ter ido invadir o parlamento e tirar aquele cara dali, não aceitar aquilo. Só que a gente aceita, a gente se indigna, mas ele está lá, e ele está lá ainda, e ele está lá, ele continua lá. Só que eu sempre achei ele com as loucuras, assim, as loucuras dele, eu achei que era sempre muito blá blá blá, que não ia acontecer nada, mas não sei, agora eu tô meio assim,
Não sei o que vai acontecer nesse 7 de setembro aí no Brasil, mas... Paulo César, e você? Eu Como iria você mais vê o negócio? Eu iria mais ou menos pela mesma linha da Janaína. Eu acrescentaria só que, para entender com mais precisão, a gente precisa, lógico, voltar mais na história, né, brasileira, pensar que o Brasil, todas as nossas tradições, né, de autoritarismo, o último país a abolir a escravidão no mundo, um país racista e extremamente racista e, ao mesmo tempo, muito conciliador, né? Essa cultura da conciliação, da suposta democracia racial, e lógico, e já saltando para a questão da anistia, que foi um processo de transição, né? Não só especificamente a lei de anistia foi um coroamento disso, mas uma transição pactuada, né, entre civis e militares, e que foi feita de uma forma a própria lei foi redigida de uma forma em que os militares não fossem condenados em qualquer tempo do futuro. E, nesse sentido, eles foram vitoriosos e continuam sendo até hoje, né? Talvez por conta dessa nossa cultura de conciliação que ainda permanece, né? E, ao mesmo tempo, uma cultura autoritária muito forte, né? A gente vê hoje vários grupos da extrema-direita organizados, enfim, não foi à toa que Bolsonaro chegou ao poder, né? Ele não surgiu do nada, nenhuma ditadura surge do nada, nenhuma ditadura surge sem legitimação social, né? E aí, só para finalizar, não me estender muito, eu que venho tentando estudar um pouco essa questão, até para um outro livro que eu estou escrevendo, que não é exatamente sobre ditadura, mas pensar o negacionismo brasileiro é também pensar em algumas especificidades, né? Porque não se trata, por exemplo, como o negacionismo do Holocausto, que se negava a existência, se tentava diminuir o que ocorreu, né? Enfim, tem quilos e quilos de livros e filmes sobre isso. E no caso brasileiro é um pouco particular, porque essa negação ela vem acompanhada de um elogio. Então, não se trata de dizer que não houve mortos, que não houve torturados, mas se trata de dizer que matou-se pouco, que torturou-se pouco e devia ter sido muito mais violenta do que foi. Então, eu acho que o negacionismo brasileiro tem essa especificidade que eu acho muito perigosa, sobretudo porque ela tem eco em determinados setores da sociedade. E, mais uma vez, fazendo coro com a Janaína, a gente não sabe, né? A gente vive um momento no Brasil que a gente dorme e não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Um momento bastante ruim, muito tenso. Para além da questão da pandemia, existe essa questão gravíssima política que deixa todos nós muito inseguros, né? Sobretudo quem está aqui, que não sabe o que vai acontecer amanhã, por exemplo. Mas vocês acham que o governo Bolsonaro é uma reação a também é uma reação a essas novas pesquisas e abordagens que, do ponto de vista histórico, superam o pacto de silêncio que tinha sido imposto pelos militares? Como o Paulo disse, o brasileiro é muito conciliador e, ao mesmo tempo, existe uma parcela da população brasileira que é extremamente preconceituosa em todos os sentidos, sabe? Foi criada uma narrativa que faz parte do inconsciente coletivo da nação brasileira hoje, de que ser de esquerda é ser um bandido, é ser uma pessoa do mal. E isso existe. Basta você conversar com uma pessoa que tenha seus 70 anos, mais ou menos, que vivenciou um pouco mais forte o período da ditadura, a pessoa vai começar dizendo que, olha, se a pessoa foi torturada, boa coisa ela não era, né? Por quê? Porque isso foi uma narrativa criada pelas forças militares que tomaram o poder aqui no Brasil, sabe? Isso persiste até hoje. Essa força da comunicação deles é extremamente forte, tanto que a gente vê, sabe, a cada semana aparece uma pesquisa de opinião aqui no Brasil e a gente vê que o governo Bolsonaro, apesar de ter um índice altíssimo de rejeição, ainda tem uma parcela que apoia ele, sabe? E essa parcela que apoia ele é essa parcela conservadora, é essa parcela preconceituosa, é uma parcela que está sentada em cima de uma grande parte do PIB nacional, né? E eu acrescento ainda mais um outro problema em tudo isso, que é falar o que a Janaína falou, que o Paulo falou, mas com outras palavras.
que a anistia, a força militar e todo esse preconceito que a gente vem discutindo aqui nesse programa, sabe, tem muito a ver com decisões judiciais. O nosso judiciário é extremamente conservador. Então, ele dá suporte a tudo isso, sabe? A gente é um país de 521 anos. Nós somos uma democracia super, super nova, né? A gente é independente há pouco tempo e essa democracia ela não está estruturada ainda, então a gente tem que batalhar em vários momentos, sabe? A gente tem que recontar essa história que faz parte desses nossos trabalhos, né? Sabe, resgatar as pessoas que estão invisibilizadas, dar voz àqueles que foram calados à força, sabe, contar essas histórias que foram escondidas, e a gente tem que, sabe, atuar pela democracia, tem que atuar pela economia, atuar pelo social, contra o preconceito, sabe, o preconceito racial, o preconceito de gênero, preconceito religioso, todo tipo de preconceito que existe aqui no Brasil, e se faz cada vez mais forte por causa do que se chama de negacionismo hoje, né? Mas é um leque de coisas o negacionismo. A Janaína quer comentar? Não, eu só queria, assim, dizer uma coisa que, enquanto o Eduardo estava falando, me veio justamente uma fala do Narbondo, que era, assim, que ele justamente ele se apega, como todos, como o Átila não, na verdade, porque quando ele se defendeu através do advogado, ele negou realmente o envolvimento dele com as acusações. Mas o Narbondo, ele falou, tipo, que era um período militar, onde tinham essas guerrilhas de esquerda, e que isso é uma questão extremamente política hoje, deve ser julgado, assim, deve ser julgado num ambiente político, não no ambiente, sei lá, jurídico, né? Me veio essa fala do Narbondo em mente enquanto Reina dizia. E teve uma passagem do Paulo, que ele estava falando da importância como fala de vasculhar, né, nos arquivos, tal, que os militares mesmo, né, não sei se foi agora o Paulo ou o Eduardo que falou sobre isso, que eles, assim, os militares, eles negam, dizem que não foi uma ditadura, que estava todo mundo bem, não sei o quê, e aí puxei na memória aqui, não sei se tu lembra, Haroldo, de uma matéria que a gente publicou, eu e uma amiga minha, no Intercept. Eu fui pesquisar nos arquivos aqui da Farnesina, que é o Ministério do Exterior aqui italiano, né? E achei uns documentos lá, assim, muito, muito bons. E um desses documentos era um telegrama do então embaixador italiano que tinha mandado para cá, e que ele chamava, a gente na Itália vivia um regime da democracia cristã, não era uma coisa de direita, né? E ele chamava o golpe militar de revolução. Então, assim, o golpe naquele momento, eu acho que quando, em 64, né, no dia em que foi dado, não sei, teve essa comunicação dos militares, né? Depois isso foi obviamente desmontado nos documentos sucessivos. O embaixador já chamava não mais de revolução, chamava de golpe. Mas no primeiro momento o embaixador italiano chamou aquilo de revolução. E aí a gente começa a pensar, porque, né? E entre esses documentos que a gente encontrou, teve um que foi muito interessante, que era um documento do SNI, não, desculpa, era um documento não do SNI, era um documento produzido pela embaixada, que falava de um plano, era antes da Operação Condor, e, tipo, 2 anos antes, a gente estava falando em 72, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. E nesse memorando, eles já diziam
que tinha uma articulação ali entre a Argentina e o Brasil para estar perseguindo dissidentes políticos. E isso era um documento pré-Operação Condor, assim, sabe? Tem muita coisa interessantíssima nos arquivos para serem descobertos ainda. Era isso. Não, eu queria comentar só para fechar mesmo. Eu acho que, como o Haroldo falou, eu acho que tem sim uma reação. Porque essas estruturas da desigualdade social brasileira, né, essa sociedade extremamente, historicamente desigual, né, mais uma vez, eu fico tentando, acho que no meu trabalho, de maneira geral, né, e tentando trazer um pouco aqui, a importância também de entender a história em uma duração mais longa, né, porque são estruturas sociais que estão muito cristalizadas, né, e a questão da desigualdade social, de uma sociedade extremamente elitista, governada basicamente pelas mesmas famílias, desde a capitanias hereditárias. Se a gente for fazer essas pesquisas, a gente vai ver, né, que quem controla o dinheiro são sempre mais ou menos as mesmas pessoas. E então eu acho que eu concordo com o Haroldo, tem também um aspecto de reação a pequeníssimas mudanças estruturais que foram colocadas em prática nos últimos anos, né, nos anos mais recentes, como tudo isso que a gente sabe, né, universidades, cotas, enfim, uma série de Bolsa Família, né, uma série de pequenas medidas para tentar diminuir esse abismo, né, social que a gente vive, e isso causa uma reação, não tenho dúvida. E o que também não pode andar junto com as nossas tradições autoritárias que estão aí presentes historicamente, né, e que foram muito reforçadas e mobilizadas na ditadura. Tá certo, gente. Eu queria... Bom, a gente está chegando perto de 1 hora, então eu queria muito agradecer vocês. Eu acho que eu ficaria conversando com vocês mais 2, 3 horas, mas infelizmente vocês não têm tempo para isso. Peço desculpas lamento que não seja possível fazer isso. Mas, de todo modo, eu queria convidar as pessoas a lerem as reportagens e o livro do Reina, que está preparando um outro também sobre a invisibilização, os processos de invisibilização, por que a gente ficou tanto tempo sem ver as nossas crianças sequestradas pela ditadura. Não é que elas não tenham havido sequestros no Brasil, eles ocorreram assim como ocorreram em outros países da América do Sul, mas por que a gente não percebia? Porque isso aparecia nos livros como de maneira subreptícia, a gente não percebia. Mesmo as pessoas que pesquisaram a ditadura não deram esse nome. Queria convidar vocês a lerem esse livro, O Cativeiro Sem Fim, o próximo livro do Reina, que vem em breve, os dois pela editora Alameda. Eu sou editor do livro do Reina também. Queria convidar vocês a lerem os livros do Paulo César também, tenho certeza que vão gostar muito dessas contribuições recentes, e todas as matérias que a Janaína escreveu sobre a Operação Condor, 70% delas no Opera Mundi, outras em jornais por aí, né? Não deu tempo, o Igor tinha perguntas, o Igor é o nosso responsável pela transmissão, deixou algumas questões aqui, eu vou ler, mas se vocês quiserem responder assim, muito rapidamente, tudo bem, se não, fica as questões do Igor aqui. Igor, muito obrigado pelo seu trabalho. Para a Janaína, esses processos judiciais do exterior poderiam pressionar o governo brasileiro de alguma forma? Eu já insisto, eles pressionam, Janaína. Para o Reina, o Igor pergunta, como você chegou ao tema dos sequestros, já que seu primeiro livro sobre o tema foi um romance? E pro Paulo... não, isso é o Paulo César que está fazendo, não é nem o Igor, estou confundindo tudo aqui. Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer uma rodada final de perguntas do Paulo César. Paulo César, eu já li as perguntas, você quer complementar alguma coisa ou não? Não, seria só para explorar mesmo esses dois. Então nós vamos encerrar. Obrigado, Paulo César, por sua participação, pelas perguntas finais. Eu vou passar a palavra para vocês três em ordem aí. Janaína, Reina e Paulo César, vocês podem ir direto para ganhar tempo. Janaína, você acha que esses processos pressionam o governo brasileiro? Eu acho que sim. Se você tem uma condenação do outro lado...
se você tem uma condenação do outro lado do mundo, não só de um processo que condena uma operação clandestina que aconteceu no teu país, mas que também condena uma pessoa que está sendo acusada de tortura e, enfim, de homicídio, e se a gente chegar numa condenação definitiva, né? Porque agora é só condenação de primeiro grau, mas com uma condenação definitiva, eu acho que sim, pressiona, porque a gente vai ter um precedente para estar, inclusive, pressionando o judiciário, dizendo, mas calma, vamos acordar, a gente tem uma condenação do outro lado do mundo e aqui ninguém faz nada. Tipo, acho que a gente tem uma arma na mão para estar pressionando. Enfim. Reina, e você? Conta brevemente aí das suas pesquisas. Bom, como que eu cheguei no tema de sequestros? Por uma impertinência da minha cabeça como cidadão e como jornalista, assim, se aqui na América do Sul teve sequestro de bebês na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Bolívia, por que nunca se falou isso aqui no Brasil, né? Eu fui atrás dessa resposta e, infelizmente, ela é positiva. Aconteceu aqui no Brasil, sim. E o meu primeiro livro sobre o tema foi um romance chamado Depois da Rua Tutóia, que é a história do sequestro da filha de uma militante política que foi entregue para um empresário que financiava os órgãos de repressão. O objetivo desse romance foi exatamente jogar luz nesse tema que não era discutido e nunca foi discutido aqui no Brasil, e a partir desse romance que começaram a surgir os casos reais aqui no Brasil. Então, fez parte de um projeto, digamos, até uma parte ousada, que começou com um romance, né, para chamar a atenção, para jogar luz no tema, e a coisa veio crescendo e chegou até onde está chegando hoje, e tomara que todo esse meu trabalho sirva de base para outros trabalhos também, para a gente desenvolver e contar mais histórias da ditadura do Brasil que ficaram escondidas. Paulo César, você quer encerrar? Não, claro, eu só queria agradecer, enfim, admiro muito o trabalho do Reina, porque eu já conhecia há mais tempo, e agora, conhecendo da Janaína, eu vou ficar mais atento, né, acompanhar as matérias. Eu li um pouquinho, né, antes, quando eu soube que a gente já está aqui junto. Agradecer ao Haroldo pelo convite e pela parceria aí da Janaína e do Eduardo, e que a gente continue aí em contato e possamos fazer projetos investigativos desse tempo terrível aí do Brasil e tentar evitar que isso volte a nos atormentar. É isso, gente. Boa noite e muito, muito obrigado. Tá certo. Estamos, assim, encerrando mais um programa ao vivo com a redação. Dessa vez, um programa gravado. Peço desculpas ao internauta que assistiu, mas porque, para conciliar as agendas de todo mundo, foi preciso gravar e não transmitir ao vivo. A Janaína está na Itália, o Reina em São Bernardo, o Paulo acho que está no Rio, ou Niterói, não sei, agora esqueci de perguntar. Mas, de toda forma, eu queria agradecer aos três pela participação, ao Igor, que fez os trabalhos técnicos para a gente, e agradecer a você, que é assinante do canal, fez uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br ou se tornou membro pagante do nosso canal no YouTube. Assim você fortalece o jornalismo independente, fortalece a circulação de histórias que estão escondidas por aí. Muito obrigado a todos e até mais. Valeu! Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.